E hoje surgiu uma notícia que animou o mundo das criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. O Bitcoin está subindo em torno de 3%, várias altcoins subindo aí, Ethereum mais de 3%. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu analise alguma moeda ou tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza? Nos últimos dias eu andei um pouco ocupado, mas até hoje de noite eu quero responder todos os comentários pendentes aqui do canal. Bem, pessoal, Bitcoin subindo hoje, né? Vamos começar aqui, como sempre, pelo gráfico. Bitcoin está subindo hoje, isso aí está animando algumas pessoas. Porém, pessoal, essa subida, ela não reverte aquela tendência que a gente está tendo nos últimos dias, tá? O Bitcoin segue fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Então, infelizmente, ele está superando os fundos anteriores e não tem nenhum sinal aí de que isso vai mudar por enquanto, tá? Outra coisa, pessoal, aquele ombro, cabeça, ombro que mira o Bitcoin lá na região dos 24 mil dólares, ele ainda não foi invalidado, tá? A gente continua com aquele padrão ali, projetando o nosso querido Bitcoin na região dos 24 mil dólares aí para os próximos dias, beleza? Então, segue essa mesma projeção aí para os próximos dias e tá, não, mas o que está acontecendo, né? Por que o mercado resolveu subir hoje dessa forma? Subiu até rápido, né? Ele já devolveu a queda da quarta-feira, que foi o dia da reunião do Fed, se somarmos essa subida de hoje e a subida de ontem. E sim, pessoal, o mercado devolveu. E isso aconteceu porque saiu uma notícia que animou tudo, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas nos últimos dias o mercado de criptomoedas tem caído, principalmente por notícias ligadas a órgãos reguladores dos Estados Unidos, no caso, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, jogando aí alguns processos em cima da Binance, da Coinbase e de criptomoedas, projetos de criptomoedas como o da Ada Cardano, Matic, Solana, enfim, estão processando todo mundo. Mas hoje saiu uma notícia aqui que mostra que a BlackRock Corporation, que é a maior gestora de ativos do mundo, ela solicitou à SEC a permissão para lançar um novo ETF spot de Bitcoin. E, galera, isso aí animou um pouco os mercados porque ela apresentou algumas novidades, tá? E, galera, a SEC, a BlackRock está querendo usar a Coinbase, que é uma das corretoras que está sendo processada, para fornecer o serviço de custódia para o ETF, tá? E além disso, né, a gente está tendo aí uma dificuldade da aprovação desse ETF que ainda não foi aprovado, tá, gente? Não foi aprovado porque a SEC tem preocupações com manipulação do mercado de criptomoedas, que a gente sabe que é extremamente manipulado, né? Mas a BlackRock parece ter achado uma possível solução, tá? Eles apresentaram para a SEC o aplicativo chamado iShares Bitcoin Trust e o objetivo desse aplicativo é promover uma vigilância compartilhada em relação ao mercado de criptomoedas, no caso especificamente do Bitcoin, para verificar se está tendo alguma manipulação no mercado spot, tá? Porque a SEC tem uma preocupação, que é uma preocupação real, em relação à manipulação no mercado de criptomoedas e isso aí envolveria corretoras como a Coinbase, a Kraken, a Bitstamp, né? Só que assim, pessoal, tem uma coisa, tá? Através da análise on-chain, a gente já consegue monitorar o mercado de criptomoedas, né? Então, na minha visão, isso não é tão novo. E, galera, para mim, essa notícia aqui, embora mostre aí que a SEC ela não está totalmente, né? Vamos dizer assim, pode ser um ETF que pode ser aprovado, porém, não foi aprovado ainda, tá? Isso não foi aprovado, foi só um pedido. Se esse ETF for rejeitado, ele pode derrubar o mercado, tá? Notícia de rejeição. A notícia de aprovação não necessariamente vai fazer o mercado subir, porque lembre-se, pessoal, o que a gente está tendo aqui é o seguinte: a SEC está processando várias criptomoedas, vários projetos de criptomoedas, como a Cardano, a Matic, enfim, várias altcoins caíram forte nos últimos dias aí em função disso, tá? Porque a SEC alegava que eles estavam vendendo valores imobiliários nos Estados Unidos e isso não mudou. E apesar desse pedido de ETF para o Bitcoin, não mudou, pessoal, não mudou, continua a mesma coisa, o processo continua o mesmo, o processo que a SEC deu entrada, ele é outra coisa. Então, assim, na minha visão, essa animação do mercado, ela não na minha visão, não faz tanto sentido, porque é o seguinte, pessoal. O que aconteceu lá, né? Por que o mercado se assustou? Porque a SEC principalmente está processando a Binance e o processo da Binance ele não inclui só oferecer valores imobiliários lá nos Estados Unidos sem uma restrição.
A principal acusação contra a Binance ali, que talvez seja até mais grave, é de ela ter oferecido mercados futuros para clientes norte-americanos. Isso é completamente proibido se não for regulamentado. Tá? Além disso, também ela é acusada de manipulação do volume da corretora usando dinheiro de clientes para fazer operações ali dentro, para aumentar artificialmente o volume. Tá? Então são acusações totalmente diferentes e na minha visão isso não reverte a tendência, pelo menos não há nenhum sinal aqui de reversão. Tá? Muita gente está perguntando, tá, não, mas e a possível cunha, né? Será que agora vai? Gente, eu não sei, tá? Eu acho que a gente tem uma resistência muito forte aqui no caminho, que no caso a região dos 30k, né, região dos 30 mil dólares, como eu já comentei com vocês, é uma região muito difícil de passar. Não há sinais claros por enquanto de que vai passar. Tainan, você está abrindo posição vendida? Não, tá? Ontem a gente teve alguns dados macroeconômicos aí neutros, tá? Vieram alguns bons, alguns ruins, não diz muita coisa sobre a perspectiva para os próximos dias, mas fato é, pessoal, a gente tem que lembrar que tá tudo muito estranho, tá? Bolsas americanas continuam subindo, tá? Continuam subindo aí nos últimos dias, agora virou depois do almoço, mas importante é o SP500, ele tá ali na casa dos 4.400 pontos, pessoal. E o indicador da CNN Business está mostrando ganância extrema, tá? O mercado está subindo aí com base em ganância extrema. Um inscrito comentou no último vídeo que o SP500 está sendo puxado aí por 7 empresas, né? Geralmente, a maior parte das empresas de tecnologia que estão sendo puxadas aí pela bolha da inteligência artificial. No início de 2023, a gente passou por um evento aí que parece ser uma bolha. Eu fiz até um vídeo aqui no canal comentando sobre isso, tá? Mas enfim, o que eu tô vendo aqui é o mercado que em algum momento pode corrigir, não sei em qual momento, mas está claro que o mercado está sobrecomprado, o mercado está em euforia, só que ele esqueceu que as taxas de juros estão no maior nível dos últimos tempos e algumas pessoas até me criticaram, né? Porque eu falei que o efeito das taxas de juros na economia e nos mercados não costuma ser tão imediato e muita gente não entendeu, mas pessoal, quando você sobe as taxas de juros, existe um tempo até os agentes financeiros começarem a repassar essa taxa de juros. Existe um tempo até, vamos dizer assim, as pessoas, os fundos de investimento, as pessoas começarem a realocarem capital, a mudarem ali, tá? Então não é uma coisa que vem do dia para a noite, mas daqui a um ano a gente pode estar sentindo o efeito dessas taxas de juros elevadas. E essa bolha da inteligência artificial, pessoal, eu vejo mais como uma bolha mesmo, tá? Porque como eu disse, a Nvidia, por exemplo, ela, embora tenha tido aí um resultado melhor do que o esperado no último dado corporativo, não justifica ela estar rompendo o topo histórico, tá? Não justifica principalmente pelo fato de que, se a gente comparar o resultado desse ano dela com o do ano passado, a gente vê uma diminuição. Se teve uma diminuição aí no faturamento da empresa, os resultados estão aí um pouco piores, isso mostra que a gente está tendo uma tendência aí as coisas não andarem tão bem, né? E mesmo assim a Nvidia foi lá e rompeu o topo histórico, rompeu máxima histórica. Até quando será que vai isso aqui? Isso aqui, na minha visão, é uma bolha de mais de $1 trilhão que está aí no mercado. A Nvidia está subindo porque muitas pessoas estão acreditando que a empresa vai faturar muito, fornecendo insumos para a indústria de inteligência artificial. Só que assim, pessoal, primeiro, tá? Isso não é algo tão novo assim como muitos influenciadores divulgaram no início de 2023. Inteligência artificial é algo que já vem sendo desenvolvido e aplicado há alguns anos, tá? E segundo, pessoal, que por que só a Nvidia, né? A Nvidia está muito cara, tá? Ela está com uma relação, tá com um preço-lucro extremamente esticado, muito mais esticado do que empresas de outros setores, tá? E são empresas como a Nvidia e principalmente a Microsoft e a Apple que estão puxando esse SP500 para cima, colocando num nível insustentável. E eu penso que se a gente tiver, não sei que dia, tá? Bolhas geralmente demoram a estourar, mas quando a gente tiver uma correção disso aqui, sai de baixo, porque vai puxar as criptomoedas com certeza, tá? E não fiquem nessa de, criptomoedas foram feitas aí para proteger de uma crise no sistema financeiro, porque nas últimas vezes em que as taxas de juros subiram e ou a gente teve alguma crise financeira, como foi lá na época da Covid, ou no final de 2018, quando as taxas de juros estavam subindo nos Estados Unidos, as criptomoedas caíram junto e caíram até mais em termos percentuais do que o mercado tradicional, tá? Então não fiquem confiando que isso aí vai te salvar no curto prazo de um crash, de algum problema, tá? Você está sujeito, e principalmente nas criptomoedas, você está muito mais exposto. Então veja as criptomoedas como ativos extremamente arriscados nesse momento. Vejo aqui que apesar de tudo a gente continua em uma tendência de baixa, tá? E
essa notícia de hoje, pessoal, é o que eu falei com vocês. Agora, qualquer notícia relacionada a SEC que sair, envolvendo criptomoedas e SEC, é o que vai movimentar o mercado. O mercado de criptomoedas ele já não está mais acompanhando tanto as bolsas americanas. Tanto é que hoje a gente está vendo o Bitcoin aí subindo 3%, enquanto o SP500, por exemplo, ele está aí caindo. Né? A gente vê o SP500 caindo um pouco hoje, DXY subindo. Geralmente o DXY e o Bitcoin possuem comportamentos inversamente proporcionais, tá? Então hoje está tudo diferente porque o Bitcoin está empolgado aí com essa notícia da possibilidade de um ETF com algumas propostas diferentes dos outros ETFs que foram pedidos para a SEC, tá? Então isso aí animou o mercado, e o mercado agora esse ano de 2023, acredito que ele vai ficar girando muito mais em torno dessa narrativa aí, SEC versus criptomoedas, que é o novo pano de fundo do mercado, pessoal. Até então, antes de acontecer esse processo da SEC contra a Binance principalmente, a gente não tinha nada acontecendo no mercado de criptomoedas que guiasse a movimentação. Então, o mercado de criptomoedas estava simplesmente acompanhando bolsas americanas. Porém, com esse evento da SEC, a coisa já mudou um pouco. O mercado de criptomoedas, ele apareceu um motivo aí para ele se movimentar. Ele está se movimentando de forma independente, tá? Bolsas americanas vem subindo nas últimas semanas, o mercado de criptomoedas está caindo. A gente vê isso aqui, como eu comentei, pelos topos e fundos cada vez mais baixos, tá? E, pessoal, minhas operações, tá? O que aconteceu aqui, né? Não sei se vocês se lembram, na segunda-feira eu tinha iniciado ali uma operação, mas eu fechei ela na terça-feira, quando saiu ali o dado de inflação dos Estados Unidos, tá? Eu fiquei preocupado com o que vinha na reunião da quarta-feira. Na reunião da quarta-feira, o Banco Central dos Estados Unidos foi lá e surpreendeu o mundo, né, com o gráfico de pontos, e o mercado caiu. E, pessoal, não sei se vocês se lembram, tá? A operação que eu compartilhei na área de comunidades e lá no Telegram do canal foi essa daqui, pessoal. Essa operação, e meu alvo 1 dessa operação estava lá em 24.765 dólares, tá? O Bitcoin ontem, né, na mínima do dia, ele chegou a bater ali na região de aproximadamente 24.756 dólares, tá? Foi esse que andou aqui. Vejam a perfeição, pessoal. Teria batido, se essa operação tivesse aberta, teria batido o alvo 1, garantido 1/3 do lucro ali na operação, e depois teria voltado para o preço de entrada, então essa operação estaria fechada, tá? Então não perdi tanto em não iniciar essa operação. Seria uma operação que iria dar lucro, mas, enfim, vocês veem aqui que a análise gráfica funciona muito bem, pessoal. Me perguntaram aqui esses dias como que eu defino meus alvos nas operações, tá? E eu respondi, eu defino com análise gráfica, tá? E, por exemplo, por que eu coloquei nesse ponto aqui, né, nessa região aqui, 24.765 dólares? Porque quando a gente traçava uma linha aqui no gráfico para ver onde estaria uma região ali que foi resistência e, consequentemente, poderia vir a ser suporte, a gente via aqui que essa região ali dos 24.700 dólares, quando a gente traçava aqui no gráfico, era uma região que foi resistência em vários momentos. A gente vê que sempre que o Bitcoin chegava perto dessa região, ele não conseguia passar, né? Ele caía. Se ela for resistência, ela tenderia a ser suporte, tá? Então eu deixei meu alvo 1 ali, para quê? Caso batesse, eu já garantia meu lucro e desceria meu stop para o preço de entrada, porque, como eu comentei nos últimos dias, pessoal, o mercado agora está seguindo essa narrativa dessas notícias relacionadas à SEC contra as criptomoedas, e quando vier notícias ruins, o mercado deve cair, quando vier notícias boas, o mercado deve subir. Como a gente nunca sabe, a gente vai movimentando o stop, tá? Então, meu stop estaria no preço de entrada, que foi 25.950, e hoje, com essa subida, já teria sido estopada a operação no lucro, tá? Não no prejuízo, porque eu teria descido meu stop para o preço de entrada. E, pessoal, no mais é isso, tá? Não vou abrir operações por enquanto. Em breve devo anunciar aí quando for abrir outra operação. Tô de olho no mercado, acredito que o mercado ele vai dar oportunidades em breve. As outras operações que já estavam abertas, seguem abertas, tá? E com o lucro, lembre-se que essas operações que estão abertas aqui, que eu compartilho aqui no canal, elas já estão com stop no preço de entrada, tá? Então aqui, meu amigo, é a combinação de análise gráfica, gerenciamento de risco, fazendo a diferença, garantindo as operações mesmo nos momentos de incerteza aí do mercado, beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a todos aí um excelente final de semana, uma boa sexta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!